Olá, 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 boa noite. Deixa eu ver aqui. Ô, Rodrigo, tá me ouvindo bem? Faz aí um sinal, está ouvindo? Seja bem-vindo, Deise, seja muito bem-vinda. Vamos encaminhando aí a Bibi, seja muito bem-vinda também. Se vocês acham que essa live pode ser importante para alguém assistir, podem encaminhar essa live para as pessoas que vocês acham que possam se beneficiar em relação a tudo isso que a gente vai contar hoje. Então, o que a gente vai falar sobre hoje são dicas, Jéssica, seja muito bem-vinda, dos primeiros passos que vocês podem dar para tomada de consciência do propósito de vida de vocês. Então, vamos ver aqui. Oi, minha Bibi linda, gratidão por te ter aqui. Vamos enviar essa live para algumas pessoas que possam se interessar por esse assunto. Opa! Helenice, Neiva, sejam muito, muito, muito bem-vindas também. Se vocês querem ir enviando essa live para alguém que possa ser importante assistir isso, fiquem bem à vontade. Boa noite! Ana Lu, que saudade! Seja muito bem-vinda também aí na live. Primeiramente, quero agradecer, Adri, seja muito bem-vinda também pela participação de todo mundo que votou na enquete de hoje. O tema, como eu falei aí para o pessoal que já estava na live, é como dar meus primeiros passos para encontrar o meu propósito de vida e fazer escolhas mais assertivas, como na profissão. Márcia, Cici, Rai, opa, que legal ter essa mulherada linda aqui, gratidão por isso, gente. Então, qual que é o objetivo dessa live, gente? É ajudar vocês aí que estão sentindo que a vida está faltando um pouco de sentido, um pouco de propósito, a começarem a andar em direção a essa tomada de consciência do sentido da existência de vocês. Qual o propósito de eu estar aqui? Por que eu vim a esse mundo? Será que foi só para pagar contas? Será que existe um propósito maior na minha existência? O propósito de vida, ele fala sobre isso, a razão da gente estar aqui. Está conectado diretamente a quem somos por essência. Então, antes de começar a falar, né, sobre essas formas que a gente tem para encontrar o nosso propósito, pessoal, porque aqui tá dando uma mensagem de reconexão. Então, se der alguma travada, alguma coisa assim, me deem uma informação que aí eu vou conduzindo aqui com vocês. E também, gente, se vocês querem ir considerando alguma coisa, pontuando algo que vocês acham que possa ser relevante ou trazer um questionamento, fiquem super à vontade para fazerem as colocações de vocês, que vai ser um prazer ter essa troca. Por sinal, eu troquei os horários da live, né, que eu fazia na sexta às 11 da manhã para terça às 9h15, depois do meu último atendimento, para eu ter essa participação aí de vocês aqui comigo e a gente trocar, ter essa experiência juntos. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, antes de falar sobre essas formas de vocês darem os primeiros passos, marcando pausado de novo, gente, vocês me avisem, hein? Fico aqui. Opa, ponto. Então, o que é importante, gente, eu trazer um conceito assim? Claro que isso não vai fazer diferença nenhuma, é só uma questão de colocação mesmo, como é que a gente fala isso? A gente fala muito, quero encontrar meu propósito de vida, quero descobrir o nosso propósito de vida. Só que, na verdade, gente, a gente não precisa encontrar e descobrir esse propósito, porque ele sempre esteve dentro da gente. O que acontece é que no decorrer da nossa existência, com os processos e as experiências que nós vamos vivendo aqui nesse plano, a gente vai se afastando, se desconectando do nosso propósito. Ser Mercúrio retrógrado, Bibi, se tu tá aí, dá uma consulta aqui pra gente de astrologia, que esse Mercúrio retrógrado não tá fácil, hein? Então, quando a gente fala em propósito de vida, gente, é muito mais um reencontro com o nosso propósito, é uma reconexão com o nosso propósito. É a gente lembrar do que a gente veio fazer aqui. É uma memória que sempre esteve dentro de nós, mas por alguns motivos a gente vai se desconectando e a viver. Bom, tô recebendo aqui o vídeo, viu, gente? Então, o que acontece, pessoal? Então, vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Só me deem aí um ok para eu ter uma noção se tá fluindo a live para vocês.
Não sei se está com algum atraso aí, se alguém pudesse manifestar. Então, eu vou seguir aqui, pessoal. Vou entender que vocês estão me ouvindo. Então, assim, gente, ao longo. O que eu falei ali, né? Que é muito mais uma reconexão, um reencontro com o nosso propósito, não um encontro, descobrir. Porque ao longo da nossa vida, da nossa existência, a gente vai se afastando desse nosso propósito de vida. Através dos aprendizados que a gente vai tendo desde que a gente nasceu, através de situações que a gente vai vivenciando, que vão fazendo com que a gente vá dando significados à vida de uma forma distorcida, e através da expectativa que o mundo tem sobre nós. É como se a gente nascesse, né? Nasce uma criança ali, pura, né? Sem os aprendizados, e a gente vai aprendendo, desde que nós nascemos, como nós devemos ser. Só que muitas vezes, essa forma que as pessoas ensinam que nós devemos ser, não é a forma que nós nascemos, que nós entendemos que nós deveríamos ser. Então acaba que a gente cria uma forma de viver para sobreviver a esse mundo, para ter essa sensação de se sentir pertencente àquele meio que eu estou inserido, àquela família que eu estou inserida. Então, por exemplo, assim, eu, uma criança super agitada, nasci numa família onde as pessoas são calmas, gostam de ler um livro, e essa criança vai alopra, tem energia, quer brincar, quer correr, e aqueles pais que têm um comportamento mais calmo, mais tranquilos, vão falando para aquela criança, não faz isso, para com isso, te acalma, fica aqui, tu não deve fazer bagunça, tu não deve brincar, gritar. E aos poucos a criança vai percebendo que aquela forma dela ser natural, a sua expressão natural de ser, ela não agrada aos seus pais, ela não agrada às pessoas que ela convive ou que criam ela. E ela recebe muitas vezes uma punição, é oprimida, é reprimida por ser daquela forma espontânea que ela é. Então ela vai entendendo que é errado ser ela mesma. Então, para ela se sentir pertencente àquele núcleo familiar, àquela família que vai trazer todos os ensinamentos para ela, que vai garantir a sobrevivência dela, visto que ela é uma criança e depende de outras pessoas para sua sobrevivência, ela vai se adaptando a essa expectativa que os seus pais têm delas. Esse é o nosso primeiro processo onde começa a nossa ruptura, a nossa desconexão com a nossa própria essência. É o contato com os pais. Então, como eu falei esses dias numa live, é com os pais que começam as tretas das nossas vidas. E, infelizmente, pessoal, mas faz parte do nosso processo evolutivo. Quando os pais, eles nos instruem, eles nos educam, eles não têm a intenção de fazer com que a gente sofra com isso. Bem pelo contrário, a maioria dos pais fazem isso por amor, por querer ensinar o melhor aos seus filhos. Só que nesse processo de ensinar o melhor, aquilo que eles julgam como certo e errado, muitas vezes a criança vai se deixando de ser ela mesma para ser aquilo que os pais esperam que ela seja. Aí ela vai para o mundo, né? Vai para a escolinha, conhece os professores, colegas, sociedade em si. E cada vez mais ela vai absorvendo informações do mundo externo de como ela deve ser, como ela deve agir, quais são as profissões que ela deve seguir, quais são as profissões que são consideradas profissões de sucesso, quais são as profissões que são consideradas profissões que vão dar remuneração financeira decente, adequada para essa pessoa. E aí ela vai aprendendo que existem certas profissões que são dignas, certas profissões que não são dignas, certas profissões que dão dinheiro, outras que não dão. E aí, conforme as crenças que ela vai desenvolvendo ao decorrer da vida, ela vai acabar tomando a sua decisão em relação à sua profissão alinhada com isso que ela aprendeu. E muitas vezes não está alinhado com aquilo que o ser dela, a natureza dela, a essência dela veio cumprir aqui. Mas, Paola, profissão e propósito de vida são a mesma coisa? Não, pessoal, são coisas diferentes. O propósito está vinculado com o nosso ser, com a nossa essência, com aquilo que a gente veio cumprir aqui nesse plano. A profissão é um meio que eu posso materializar o meu propósito de vida. O que significa materializar o meu propósito de vida? É eu viver o meu propósito de vida, eu colocar em prática, a serviço das pessoas, o meu propósito de vida. Então, só para contextualizar para vocês, hoje eu sou treinadora comportamental
E eu ajudo mulheres a resgatarem sua autoestima, o seu poder pessoal, encontrando uma profissão alinhada com o seu propósito de vida. Então, hoje eu sou essa pessoa e através dessa minha profissão como treinadora comportamental, eu consigo viver o meu propósito de vida. Eu consigo servir a outras mulheres. Eu consigo ajudar outras mulheres. Eu sou o que eu faço o que eu sou. É o ser e o fazer alinhados. Então, por eu ter vivido essa transformação, que eu entendi que o meu propósito aqui nessa existência, uma missão que eu tenho nessa existência, que missão e propósito também são diferentes, mas isso fica um assunto para uma outra live, era ajudar as mulheres dessa forma. Então, eu consigo materializar na minha profissão o meu propósito de vida. E muitas pessoas acabam não se realizando na sua profissão porque elas fazem uma escolha conforme esses aprendizados que elas vão tendo, né, no decorrer da sua existência, do que é uma profissão digna, o que dá dinheiro, o que dá sucesso, o que dá isso, o que dá aquilo. Elas fazem uma escolha com base nesses critérios e não uma escolha alinhada com quem elas são por essência, com o ser delas. Por isso que muitas vezes elas acabam não sendo realizadas com o que fazem, não sentem uma conexão com o seu coração entre aquilo que elas são e aquilo que elas fazem. E aí passam uma vida inteira insatisfeitas com a sua profissão, esperando o dia terminar para chegar a hora de ir embora, esperando que chegue a sexta-feira para curtir ali um pouco do sábado, um pouquinho do domingo, para daí ter um pouco mais de realização. Então, possivelmente são pessoas que não veem propósito na sua profissão, são pessoas que não se conectam com aquilo que fazem, que fizeram muito possivelmente escolhas baseadas nesses aprendizados que elas tiveram com os pais, com os professores, com a sociedade em si, né, com outras pessoas. Então a criança, né, como eu estava falando ali antes, ela vai se desconectando de quem ela é para ser o que as pessoas esperam que ela seja, para ter essa sensação de pertencimento. E também, pessoal, que o nosso cérebro reptiliano, o primeiro cérebro que a gente desenvolveu lá com os homens primatas, eles entenderam que para garantir a sobrevivência, uma das formas que o homem encontrou foi andar em bandos. Então, quando a gente fala em uma criança ficar sozinha, até nós mesmos, já adultos, ficar sozinha, isso é um sinal de alerta para o nosso cérebro reptiliano, porque ficar sozinho para ele é um sinal de ameaça, é um sinal que tu está colocando a tua vida em risco, a tua vida em relação a, colocando a tua vida em risco para morrer. Porque lá no homem primata, quando ele entendeu que estar sozinha era um sinal de possível morte, estar sozinha era um sinal de possível morte, ele aprendeu que andar em bandos garantia a sua sobrevivência. De que forma? Sozinho, quando vinha um predador, ele era uma presa fácil. Em bandos, ele tinha mais chance de dispersar os predadores e fugir. Então, andar em bandos garantia a sobrevivência dessas pessoas lá, dos homens primatas. Isso ficou registrado no nosso cérebro reptiliano. Então, a nossa mente, ela quer garantir a nossa sobrevivência. Ela vai criar comportamentos para garantir a nossa sobrevivência, mesmo que esses comportamentos não estejam alinhados com quem nós somos. Então, a criança está lá, sendo ela mesma, sendo espontânea, sendo autêntica, sendo natural. E aí os pais começam, não faz isso, tu tem que agir assim, tu tem que sentar assado, tu tem que falar assim, tu tem que falar assado. E ela vai entendendo que é errado ser ela mesma e vai criando esses comportamentos para se sentir pertencente àquele núcleo, para ter a aprovação dos pais, para se sentir amada pelos pais, para se sentir aceita pelos pais. Só que o que acontece com isso? Embora os pais tenham uma ótima intenção, uma intenção super positiva com esses ensinamentos, com essa educação, a criança, ela vai desenvolvendo um falso eu interior. Ela vai criando uma máscara para sobreviver ao mundo. O que é essa máscara? São esses comportamentos que eu vou desenvolvendo, que são considerados certos pelos outros, para que eu me sinta pertencente a esse núcleo, a essa sociedade em que eu vivo. E qual que é o problema quando eu começo a vestir essa máscara? Eu não sou eu mesma. Eu não estou fazendo escolhas alinhadas com a minha essência. Eu faço escolhas alinhadas com essa máscara que eu construí, com essa máscara que eu aprendi que sou eu, e não com a máscara, não sendo eu por essência, por verdade, por natureza. Eu aprendo a ser uma pessoa e deixo de ser quem eu sou.
Eu aprendo a ser e agir conforme uma pessoa que os outros esperam e deixo de ser a que a minha essência veio ser aqui neste plano. E aí, gente, é nessa desconexão entre quem eu sou e quem eu aprendi a ser que começa a nascer um sentimento de vazio existencial. É bem assim, eu vou fazer uma seguinte analogia. A máscara tá aqui e eu tô vestindo essa máscara. Meu rosto é quem eu sou por essência. A máscara é quem eu aprendi a ser. Entre a máscara e o meu rosto fica um buraco. E esse é como se fosse esse buraco existencial, esse vazio existencial que muitas pessoas acabam em algum momento da sua vida sentindo porque elas estão desconectadas de quem elas são. Elas estão desconectadas do seu propósito de vida, da razão da sua existência. Isso acaba tendo muitos reflexos na nossa vida. A gente acaba não sendo satisfeitos com as escolhas que a gente faz, a gente acaba virando, né, pessoas, adultos frustrados, inconscientes, sem ter clareza do que é importante pra gente e vivendo essa vida que nos disseram que era a vida, ai meu Deus, digna de ser vivida. Era isso que eu queria falar. E muitas vezes não está conectada com quem nós somos. Então, pessoal, é nesse momento que eu começo a vestir essa máscara, que eu deixo de ser eu mesma, que eu estou vivendo aqui nesse plano. Pessoal, só me deem um ok aqui. A Adi também, Maitê, Bibi. Oh, sejam muito bem-vindas, Sheila. Coisa boa ter todo mundo aqui. Uau, pessoal, agora que eu estou recebendo as mensagens de vocês. Ave Maria, coitados dos meus filhos. É, Adri, tem muitas consequências no que os pais fazem pela gente. Obviamente que aqui ninguém está colocando juízo de valor nessa forma que os pais educam os seus filhos, porque também a gente acaba repetindo muito o padrão daquela forma que a gente aprendeu a ser. Mas isso traz, sim, impactos nessa desconexão. Aqui, como a tia falou, adultos infelizes. Com certeza, porque é como se a minha alma viesse para cá para ser uma coisa e eu dissesse para ela, esse falso eu interior, dissesse para ela, não, tu não vai ser isso que tu veio cumprir aqui. Tu vai ser uma outra coisa, para que tu se sinta pertencente a essa sociedade, para que tu se sinta pertencente a esse núcleo familiar. E essa desconexão entre quem nós somos e quem os outros esperam que a gente seja é que dá esse buraco, esse vazio interior e dá mais um monte de treta nas nossas vidas. Mas mensagem aqui que meu vídeo está sendo pausado, eu espero que vocês estejam me assistindo bem. Então, graças a Deus, tem essas pessoas, né, que já passaram por esse processo e estão aí para despertar essa luz na mente de outras pessoas que ainda estão nesse processo de inconsciência. Então, quais são alguns sintomas, só para quem está aí na live daqui a pouco entender, nossa, eu devo estar vivendo isso, né? Porque quando a gente está sentindo essa desconexão com quem a gente é, a gente não usa esse termo, estou me sentindo desconectada com quem eu sou. A gente toma consciência disso mais pra frente, quando a gente começa a aprender sobre isso. Mas quais são os sintomas de pessoas que estão desconectadas do seu propósito de vida, possivelmente fazendo escolhas desalinhadas com quem elas são por essência? É esse sentimento, essa sensação de um vazio existencial, esse buraco interior, é fazer escolhas, ter processos de realização, mas nunca se sentir verdadeiramente realizada. Tem pico isolado das demais pessoas. São pessoas que geralmente passam por muitos processos de frustrações, como a Tila está colocando aqui. Por quê? Porque essas escolhas que elas fazem não se conectam com o ser delas, se conectam com aquilo que elas aprenderam que deveriam ser e fazer. Então eu vou dar um exemplo bem assim, ó, que para as minhas clientes, né, e para minha história, é um exemplo bem clássico assim, tá? De pessoas que não são realizadas na sua profissão e os conselhos que essas pessoas acabam ouvindo de outras pessoas. Tu tem estabilidade financeira, segurança financeira. Para tu ser uma pessoa, um concursado público, primeiro tu tem que passar por um grande processo para conseguir atingir esse objetivo. Segundo, que a gente vive num sistema público que ele é engessado, tu tem que seguir certas regras, tu tem certas coisas que tu tem que cumprir lá sendo essa pessoa e muitas vezes tu não está alinhado com os teus valores, mas alguém te disse que isso é um caminho. Depois, quem disse que para aquela alma, para aquele ser humano, segurança financeira é importante? Então tu já vai introjetando crenças na cabeça da pessoa, do teu filho, alguém que tu tá querendo ajudar,
outro uma crença que é tua, que aquilo é importante. É claro que é, né, gente? É óbvio que a gente sabe, a gente vive no mundo material e que a gente precisa do dinheiro para sobreviver aqui nesse mundo e conquistar outras coisas e conseguir ter mais conhecimento. Mas a segurança financeira, estar seguro que tu precisa ter aquele dinheiro certo ao final do mês, isso não é relevante para muitas pessoas. Mas quando a gente começa a absorver essa crença de outras pessoas, pais, autoridades, pessoas importantes na nossa vida, aquilo pode vir a se tornar uma verdade. E aí a pessoa pode escolher aquele caminho, não com base no que ela acredita, mas sim com base nesse aprendizado externo que ela teve de que segurança financeira é importante. Então, eu era uma pessoa que recebia muito esse feedback de uma tia minha, de uma madrinha, falando que eu tinha que fazer concurso público por causa disso, disso, daquilo. E eu nunca me conectava com aquilo que ela me dizia, porque para mim, essa segurança, ou essa falsa segurança, né, que a CLT, que o concurso público nos traz, não era uma coisa importante para minha realização profissional. Eu tenho muito mais a questão da liberdade. Para mim, o valor da liberdade, ele é um dos meus maiores valores. E também outros valores que eu nem vou trazer aqui nesse contexto para não entrar num outro embate, né, numa outra situação. Mas a liberdade é muito importante. Então, eu não seria uma pessoa que trabalharia num concurso, numa esfera pública, né? Porque a liberdade para mim é muito importante. Liberdade para eu me manifestar, liberdade para eu ter meus horários, liberdade para muitas coisas. Então, o que adianta, né, eu absorver essa crença de que segurança financeira é importante se para mim não é? Então, eu poderia ter ouvido aquele conselho, poderia ter passado num concurso público e ser essa pessoa concursada, com a realização financeira, mas eu não me senti realizada, porque eu tomei a decisão com base num aprendizado, numa verdade que não era minha. E isso vai acontecendo com a gente desde pequenininho. Teve uma situação que eu presenciei esses dias, há um tempo atrás, no supermercado em Porto Alegre. Eu já compartilhei aqui numa live, mas foi uma situação que me marcou muito, porque ela é um exemplo bem típico de como os pais acabam influenciando nessa desconexão com a nossa essência, né, com o nosso propósito. Um gurizinho, ele estava manifestando para o pai dele que ele queria jogar, acho que se fala jogar ou lutar esgrima, né? E o pai dele olhou super sério nos olhinhos dele, ele devia ter mais ou menos uns 3, 4 anos e disse: tu não vai lutar esgrima, tu vai jogar futebol, porque eu tô dizendo que tu tem que jogar futebol, eu sou o teu pai. Foi uma coisa assim. Pensem só, para aquela criança, o pai, ele é uma autoridade. Aquela palavra que vem do pai tem um peso muito grande. E aquilo pode se tornar uma verdade para aquela criança. Cara, eu não vou ser lutador de esgrima, eu tenho que jogar futebol. E aí, pode ser que aquele cara ia ter um baita de um talento para ser um jogador de esgrima, um lutador de esgrima, que ele podia ser um campeão mundial se ele tivesse seguido aquilo que o coraçãozinho dele estava querendo manifestar. Mas ele foi, de uma certa forma, reprimido, oprimido pelo seu pai, que ele tinha que seguir uma verdade que era importante para o pai dele. Isso entre outras situações, né? Ai, meu Deus, mas Paola, e agora? O que eu vou fazer com meus filhos? Calma, gente. Não é só isso, tá? Tem outras coisas que são importantes, que vão fazer com que a criança tenha essa desconexão ou não, que é o processo que cada um veio aqui. Mas isso aí são, sim, constatações que os pais, a sociedade, as pessoas têm essa influência sobre a criança e o quanto esses aprendizados externos, essas verdades emprestadas, acabam influenciando na nossa desconexão do nosso ser. Cada pessoa tem a sua individualidade. Perfeito, Tila. O propósito de vida de cada um é um propósito muito individual. Cada pessoa tem o seu. Por isso que todos nós, somos seres humanos únicos. Cada um tem a sua verdade, o seu motivo de estar aqui nesse plano. Por isso que é muito insano, na minha forma hoje de ver a vida, fazer com que as crianças tenham que aprender todos a mesma matéria, que todos tenham que tirar notas acima de tanto em todas as matérias. Para mim, o nosso sistema educacional ele é completamente defasado, porque coloca todas as crianças dentro de uma caixinha para que todas saiam pensando da mesma forma, tendo conceitos muito parecidos, com aprendizados muito parecidos, deixando de explorar os talentos daquelas crianças, deixando de explorar com que as crianças descubram quem de fato elas são por essência.
e aí acaba que a gente sai do colégio, tem que fazer uma escolha profissional, a gente nem tem consciência, muitos, né, ou algumas pessoas já têm muita consciência desde que são pequenininhos do que querem fazer, mas a maioria das crianças acaba não tendo essa consciência e fazendo escolhas que não são assertivas na sua profissão. Ah, eu vou fazer porque minha mãe é, porque o meu pai é, porque meu pai e minha mãe disseram que eu tinha que ser, porque o meu irmão fez, porque eu sei que dá dinheiro, porque eu sei que dá sucesso, mas esquece de pensar no que é mais importante para si, na sua realização, na realização do seu ser. Colocar o seu propósito de vida a serviço das pessoas. Só que isso a gente não aprende no colégio e aí chega aí na fase adulta e tá cheio de treta na cabeça, como foi aí o meu caso, né? Que com 30 anos de idade eu pensava, meu Deus, eu não aguento mais morar dentro de mim, sinto um vazio existencial, uma falta de sentido na vida, não posso estar aqui só para pagar conta, a vida tem que ser mais do que isso. São as crises existenciais que doem, são difíceis da gente passar, mas se a gente olha para aquilo e faz algo para mudar aquela realidade, vem a luz depois. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa luz, sobre o meu processo. Vocês sabem que eu gosto bastante de contextualizar com a minha história, né? O porquê que eu falo sobre isso, porquê que eu tô trazendo isso para vocês. Como eu sempre falo isso em todas as lives, tudo que eu falo para vocês são processos que eu passei. Nada do que eu trago aqui são coisas que, eu ouvi dizer, mas nunca fiz. Se isso acontecer, eu vou falar, eu nunca fiz, mas ouvi dizer. Mas tudo que eu tento contextualizar aqui com vocês são experiências que eu vivi, são experiências que eu vejo os meus clientes passarem e são curas que eu vivi e que eu vi clientes minhas passarem também. Então, antes de eu falar sobre a minha jornada, o que eu quero dizer para vocês que estão aí interessados em saber sobre o propósito de vida, como é que eu posso dar os primeiros passos em direção ao meu? Como eu falei para vocês, cada ser humano é muito individual, muito único, tem a sua jornada aqui nesse plano, que vai ser diferente, a minha, da tua, do fulano, do ciclano, cada um tem um processo para viver aqui. Considerando isso, o propósito de vida, ele pode ser acessado, pode ser reconectado com ele de formas diferentes. Não existe uma forma específica que é dessa forma que tu vai encontrar o teu propósito. Não é engessado, só assim tu vai encontrar. Depende de muitas coisas, do teu processo, do teu momento, enfim, de muitas coisas que vão fazer com que tu acesse isso ou não. Já falo sobre isso também. Deixa eu ver se eu falo agora. Tá. Como assim, Paola, acessar isso ou não? Porque, por exemplo, tem pessoas que vão ouvir um chamado para buscar essa reconexão com o propósito. Tem pessoas que vão ouvir esse chamado e vão seguir esse chamado. Tem pessoas que vão ouvir esse chamado para buscar esse propósito e não vão fazer nada em relação a isso. E tem pessoas que de tanto conectado com as suas mentes, com o piloto automático, que sequer vão conseguir ouvir esse chamado. O que é esse chamado? É a voz da tua própria intuição, te orientando que a tua alma quer viver uma história diferente daquela que ela está vivendo. Muito possivelmente uma história que não é a que ela veio cumprir aqui. Quando tu tá muito agitado, com a mente muito agitada, muito dificilmente tu vai conseguir ouvir essa voz da tua intuição. E isso pode vir a te impedir de seguir esse caminho. Ou, que nem já aconteceu uma vez, com uma pessoa que veio até mim, compartilhou, Paola, eu já ouvi esse chamado, mas eu não consigo fazer nada em relação a isso. E existem pessoas que vão ouvir esse chamado e não vão conseguir, de uma certa forma, buscar isso, buscar essa mudança, buscar esse despertar. E tem outras pessoas, um número menor, eu acredito que depois dessa pandemia possa aumentar cada vez mais esse número, que são aquelas pessoas que ouvem o chamado e que vão atrás disso. Que foi como aconteceu comigo. Então, isso vai acontecer de formas diferentes, isso que eu quero dizer para vocês. Não se apeguem, meu Deus, mas a Paola disse que é só daquela forma, não se apeguem a isso. Só se apeguem, pessoal, às percepções, aos sinais que a vida está trazendo para vocês. Isso que vai fazer tu encontrar o teu caminho. Então, olha só, primeiramente, eu era uma pessoa, tá? Sempre fui uma pessoa que tive muitos problemas de autoestima.
Seja, não me sentia bonita, nunca me sentia magra o suficiente, bonita o suficiente, inteligente o suficiente. É como se uma parte minha me dissesse que sim, que eu tinha uma inteligência, que eu era uma pessoa bonita, e uma outra parte muito mais forte, muito mais presente na minha vida, me dissesse que não acreditava naquilo. Me dizia sempre, me fazia olhar para os meus defeitos, olhar para as coisas que eu fazia de errado, mas não valorizar aquelas coisas que eu tinha dentro de mim, que eram os meus recursos, as coisas boas. Então, conforme o tempo foi passando na minha vida, as experiências que eu fui tendo, principalmente profissionais, que foram muito frustrantes, eu não conseguia me desenvolver na minha profissão, me realizar, e foi ficando cada vez mais desafiador viver dentro de mim. Por quê? Porque é como se eu vivesse constantemente um sentimento de frustração, de estagnação na vida. Frustração por quê? Frustração porque eu não conseguia tomar decisões alinhadas comigo, então o que eu fazia não me realizava, as escolhas profissionais não me realizavam, a faculdade que eu fiz não me realizou, enfim, nesse contexto assim da profissão, essas coisas não me realizavam. Somado à minha baixa autoestima, à minha questão de não me achar boa, bonita o suficiente. Então eu fui acumulando dentro de mim frustrações. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é viver uma frustração e esqueci. Quando a gente está num processo de inconsciência, a gente vai acumulando aquilo dentro da gente. E a gente vai acreditando que a gente é aquilo, que a gente é uma pessoa frustrada, que a gente não consegue nada na vida. Isso vai se tornando uma verdade. Eu não vou mais conseguindo sair daquela prisão que eu tô dentro de mim, de tanto acúmulo de experiências limitantes e frustrantes que eu vou tendo no decorrer da minha existência. Naquela época que eu estava vivendo isso, essa insatisfação profissional e esse sentimento de não estar conseguindo me desenvolver, estagnação e começar a dar o vazio existencial, eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo comigo e eu achava que tudo na minha vida estava fluindo, que meus relacionamentos estavam ok, que com a minha família estava ok e que tudo fluía, menos a minha profissão. Então, o que eu entendi? Que eu precisava mudar aquele caminho profissional que eu estava seguindo. Só que eu não sabia como fazer aquilo, né? Então, eu seguia lá, fazendo as pesquisas profissionais, sempre da mesma forma, em sites de RH, buscando áreas da engenharia, coisas que eu pudesse me encaixar, que eu tinha alguma certa experiência. E quando eu estava procurando isso, eu comecei a ter sintomas físicos de que aquele caminho não era o caminho que eu tinha que seguir. Primeiro, eu demorei muito tempo para voltar a procurar emprego, né? Fiquei um tempão desempregada. E eu já estava com dificuldade de procurar emprego. Ali já era um sinal de que as coisas não iam bem. Quando eu disse, não, eu preciso disso, eu estava no momento financeiro com meu marido, que a gente precisava mesmo que eu voltasse para o mercado, eu comecei a procurar emprego. Foi difícil. Um dia eu fazia um pouquinho, um dia eu fazia o outro. E um dia que eu tomei a decisão, eu vou procurar, eu senti todos esses sintomas físicos. Náusea, ânsia de vômito, eu tinha arrepio e eu comecei a ficar preocupada. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo que eu não sei o que é isso que está acontecendo comigo? Eu só sinto uma tristeza, uma angústia, um vazio muito grande aqui dentro de mim, procurando as profissões. E aí foi que eu ouvi um chamado. E aí foi que eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo, vai por outro caminho. Eu podia ter ignorado aquela voz. Mas aquela voz me chamou a atenção. Vai por um outro caminho. Ou seja, aquele caminho que eu estava indo não era o caminho que eu encontrasse a minha realização profissional. E aí eu comecei a me abrir para possibilidades. Eu comecei a ouvir algumas pessoas e uma amiga minha na época, muito amiga, me disse: tem uma profissional que pode te ajudar de tal e tal forma. Era uma coach, né? Que ajudava as pessoas. Não me lembro em qual contexto, na época eu não me apegava muito a isso. E aí foi que eu decidi buscar ajuda. Eu decidi buscar recursos para encontrar essa realização profissional, esse reencontro com a minha essência para fazer uma escolha mais assertiva na minha vida. Aí acabou que eu fui fazer uma formação, né, em Practitioner, em PNL, porque a pessoa que me convidou para fazer essa informação, fiquem atentos aos sinais, viu, pessoal? O universo me jogou isso através da minha intuição, vai por um outro caminho,
Eu podia ficar esperando esse caminho aparecer e podia ficar idealizando que alguém ia chegar com uma carta na minha casa dizendo: este é o seu propósito de vida, essa profissão que você deva seguir. Isso não vai acontecer nunca na tua vida, viu? Se tu tá vivendo algum desconforto, seja profissional, seja com as escolhas que tu tá fazendo na tua vida, não espere que as coisas vão acontecer de uma forma diferente se tu não se movimentar. As coisas só vão acontecer na tua vida se tu entrar em movimento, se tu for ao encontro disso que tu deseja. Que nem quando eu ouvi esse chamado, eu não fiquei esperando, então me mostra o caminho. Não, eu comecei atrás. Eu entendi, aquilo que eu tô fazendo não é o caminho que eu devo seguir. Então qual que é esse caminho? Eu comecei a testar possibilidades. Conversei com uma coach, conversei com outra coach, não me conectei com elas, mas conversei com uma pessoa, uma engenheira, na época eu era engenheira também, que tinha passado pela mesma situação que eu passei. E aí ela entendeu a minha dor, entendeu aquilo que eu estava vivendo. E ela disse: eu tenho como te ajudar. Na época a gente estava muito mal financeiramente de recurso, eu e meu marido. Eu não tinha o recurso que eu precisava para fazer essa formação, mas fui atrás, pedi para um, pedi para outro, parcelei em 10 vezes lá o pagamento do curso, dei o meu jeito e fiz aquilo que eu sentia que meu coração me orientava a fazer. Fiz essa formação aí e foi nessa formação que eu tomei consciência do meu propósito de vida, numa dinâmica dessa formação que eu tomei essa consciência. E aí, por que eu tô contando tudo isso, né? Para vocês verem que não existe uma fórmula única e exclusiva. Esse processo pode acontecer de formas diferentes para cada uma das pessoas. Então, eu ouvi o meu chamado, fui atrás disso, numa dinâmica de programação neurolinguística, eu tomei consciência do meu propósito e depois eu disse: ok, e agora, o que eu faço com isso? Como que eu vou viver por esse propósito de vida? Como é que eu vou viver a minha missão aqui nessa terra? E aí eu acabei buscando coaching, né? Para tomar consciência de como eu ia materializar o meu propósito de vida. E foi aí, gente, que a minha vida começou a se transformar. Foi quando eu tomei consciência do meu propósito de vida, encontrei uma profissão alinhada com o meu propósito de vida que começou a minha transformação. Eu fui aos poucos, à medida que eu fui evoluindo no meu propósito, ajudando pessoas a se realizarem com as suas metas, com os seus objetivos, eu fui cada vez mais resgatando a minha autoestima, resgatando o meu poder pessoal e cada vez mais valorizando o que era de fato importante para mim, tomando consciência do que era importante para mim e não vivendo aquilo que eu aprendi que era o certo, seguindo um caminho que eu aprendi. Isso vai nos dando cada vez mais o nosso poder pessoal de volta, entendendo que todas as respostas que a gente precisa nas nossas vidas estão dentro da gente. É essa reconexão com a nossa essência, é essa reconexão com o nosso propósito que faz com que a gente seja quem a gente nasceu para ser. Quando a gente não está consciente, quando a gente não está presente do nosso propósito de vida, o que a gente veio fazer aqui, muito possivelmente a gente está vivendo uma vida que não é nossa. Isso pode estar acontecendo contigo, já aconteceu comigo e com muitas outras pessoas que ou estão inconscientes, que vivem assim, vivem no piloto automático, ou já têm um certo nível de consciência que estão vivendo assim, mas não estão fazendo nada para mudar isso. Então, isso pode acontecer com qualquer um, pessoal. Então, vivendo essa minha transformação, eu entendi que eu queria ajudar outras pessoas a viverem aquilo que eu vivi. Eu entendi, cara, isso aqui transformou minha vida, eu preciso espalhar isso para mais pessoas, outras pessoas devem viver o que eu vivi, porque eu comecei nesses processos de desenvolvimento pessoal a ver que outras pessoas não eram realizadas profissionalmente como eu, porque até então eu achava que era só eu. Meu Deus, acho que só eu, acho que eu nasci para ser assim mesmo, acho que a vida é isso mesmo para mim. Eu olhava todo mundo à minha volta se sentindo realizado, prosperando financeiramente, realizando metas, sonhos, comprando casas, apartamentos, menos eu. Eu estava ali na estagnação. Então, quando eu vivi essa transformação, eu disse, cara, eu preciso levar isso para mais pessoas e ajudar outras pessoas a viverem essa transformação. E aí eu comecei a me qualificar. Eu comecei a buscar entender cada vez mais, estudar cada vez mais propósito de vida, a me qualificar para entregar o meu melhor para as pessoas. E aí eu fiz uma formação na Universidade do Propósito, na Academia de Facilitadores do Propósito de Vida, para trazer esse ensinamento de como ajudar as pessoas a tomarem consciência do seu propósito de vida para os meus processos de atendimento.
Eu já fazia atendimento de propósito de vida através de uma forma que eu identifiquei e eu trouxe daí esse conhecimento externo, né, dessa formação para agregar na minha metodologia de trabalho. Hoje eu tenho um programa, né, o programa Liberte a Sua Alma, que é justamente para ajudar as mulheres a buscar essa reconexão com o seu ser, com o seu propósito de vida, para que elas possam fazer escolhas mais assertivas na vida delas, como na sua profissão. E com isso, aumentar a sua autoestima, resgatar o seu poder pessoal e a sua força interior. Então eu fiz essa formação na Academia de Facilitadores de Propósito com o meu mentor, o Thiago Maciel. Ele é do Instituto Florescentia. E isso me agregou muito. Foi assim, ó, olha que louco isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu fiz a formação, gente, foi online, né? Já era aí na época da pandemia. E eu senti uma das maiores realizações da minha vida quando a gente concluiu a formação, na nossa formatura. Teve um encerramento e tudo. Uma emoção tão grande que não foi... Assim, ó, a minha formação em engenharia de produção não chegou nem aos pés da emoção que eu senti no dia que eu me formei como uma facilitadora do propósito de vida. Então percebam, eu fiz a minha escolha profissional como engenheiro de produção por uma série de crenças que eu fui aprendendo ao longo da vida, até mesmo não é agradar os meus pais, é que eu queria ter uma aprovação dos meus pais, eu queria mostrar para os meus pais que eu era inteligente, que eu era capaz, tanto quanto meu irmão. E ele escolheu primeiro engenharia de produção. Então eu tinha crenças dentro de mim que eu precisava provar para os meus pais isso. E acabei inconscientemente escolhendo esse curso para mostrar isso para eles. Chegou lá na minha formação, né, na minha formatura, eu não senti a mínima emoção. Tá lá, fiz, né, o fuzuê, tudo, botou a musiquinha, dá uma emoçãozinha, mas assim, ó, nada comparado com quando eu me formei como facilitadora do propósito de vida. Eu lembro que até no dia da minha formatura como engenheira de produção, eu ainda disse, era só isso, eu achei que ia ser, muito mais. Mas, na verdade, uma formatura pode ser isso, desde que tu te conecte com aquilo que tu te formou, que não foi o meu caso. Então, pessoal, com a minha experiência, né, com tudo isso que eu fui buscando de conhecimento, formação, estudos, congressos de propósito de vida, eu fui buscar, né, desenvolver a minha metodologia para que cada cliente minha passe por uma jornada interior profunda, se reconecte com os aspectos sagrados da sua vida e se liberte, né, dos aspectos que estão limitando a pessoa ser, a mulher ser aquilo que ela quer ser. E quando ela se liberta desses padrões que já não fazem mais parte da pessoa que elas querem ser, da mulher que elas querem ser, elas começam a dar espaço para o novo surgir. Aí quando a gente abre espaço para o novo surgir na nossa vida, é que emerge, é que pode florescer, é que tu pode te reencontrar com o teu propósito de vida. Então, pessoal, quando a gente toma consciência disso, que a gente olha para o nosso futuro com mais alegria, com mais motivação e com mais clareza do que é importante para a gente. Então, existe essa minha forma, né, que esse método aí, a minha metodologia que eu identifiquei para ajudar as mulheres nesse reencontro com a sua essência, com o seu propósito, mas eu também trouxe aqui outras formas de tu dar os teus primeiros passos em direção a essa reconexão com o teu propósito. Então, uma dessas formas... vamos ver se alguém quer fazer alguma consideração. Tá fazendo sentido tudo isso que eu falei? Alguém quer pontuar alguma coisa, alguma vivência que tenha passado? Eu vou tomar uma água enquanto isso. Henrique, Fê, Giane, sejam muito bem-vindos. Bruno, Juliana... Eduardo, Aline, nossa, entrou um monte de gente que eu só tô vendo agora, Dai, pessoal, seja muito bem-vinda, Lari, Mariana, muito bom ter vocês aqui. Então, se alguém tiver alguma consideração, quiser ir falando mais alguma coisa, vai escrevendo aí que eu vou adorar ter a resposta e uma interação com vocês. Então, pessoal, trouxe essa forma, né, de reconexão com o seu propósito de vida, que é da minha metodologia. E também existem outros caminhos que tu pode começar a experienciar, a testar aí na tua vida, para começar a viver aí esse reencontro com a tua essência, com o teu propósito. Uma das formas, né, de tu buscar essa tomada de consciência, essa reconexão com o teu propósito, é aprofundar no autoconhecimento. Então, o meu programa, né, ele aprofunda no autoconhecimento, mas se tu não sente uma conexão, tu quer buscar com uma outra pessoa que possa te aprofundar,
que possa te levar para esse caminho, isso também é uma forma de tu buscar esse alinhamento com o teu propósito. Por quê? Porque pessoas que ajudam outras pessoas nesse processo de autoconhecimento, elas vão te ajudar, dependendo da pessoa, né, e do profissional e do tipo de trabalho que se faz, mas elas podem te ajudar a te libertar de crenças, né, que te limitam a te enxergar, a tua percepção de quem tu é, a tu perceber o que tu tem dentro de ti. Então, quando elas te ajudam a te libertar disso, é aquilo que eu falei do meu programa. É como se tu fosse dando espaço para o novo surgir na tua vida. Então, aprofundar em processos de autoconhecimento, de curas interiores, é um grande caminho, é uma grande possibilidade para tu começar a acessar de fato a tua essência. Vamos ver o que a Aline falou aqui. Live top, parabéns, só falou verdades referente ao propósito. Gratidão, Aline. Gratidão por ter esse feedback. Fico feliz em saber disso. E, então, uma outra forma, né? Além dessa de tu buscar o autoconhecimento, uma forma de tu aprofundar no teu autoconhecimento, é meditar. Através da meditação, pessoal. Eu não sei qual é a forma que vocês meditam, mas aqui eu vou falar de uma forma um pouco mais específica. Não é uma meditação guiada, nessa que eu vou falar, não tô dizendo que uma meditação guiada não funciona, tá? Se tu acha que pode funcionar para ti, testa, depois me dá um feedback e eu já incluo aqui como uma possível forma. Mas como que a meditação pode te ajudar nesse processo de reconexão com o propósito de vida? Quando tu faz uma meditação, que tu vai silenciando a tua mente, tu vai assumindo tua parte mais racional, a tua parte mais consciente, entra num estado de observação dos teus pensamentos, das tuas emoções, e tu não se conecta com aquele barulho, aquela agitação mental, tu só tá observando, tu tá no silêncio. Quando tu entra nesse lugar de silêncio, tu pode jogar a tua intenção para o universo. Tu pode deixar ali uma mensagem para o universo do que tu quer na tua vida. Isso não vale só, essa diquinha aí que eu tô falando para vocês, não vale só pro propósito de vida, tá? Isso vale para tudo na nossa vida. É muito importante a gente dar mensagens claras para o universo do que a gente quer. Então, se eu quero tomar consciência do meu propósito de vida, deixa claro isso para o universo. Aproveita um momento onde tu tá silenciando a tua mente, se conectando contigo mesma e joga essa intenção para o universo. Dá esse sinal para ele. Universo, eu tô aqui, eu tô presente. Me ajuda a me reconectar com o meu propósito. Me leva para o caminho de reconexão com o meu propósito. Deixa clara a mensagem para o universo, o que tu quer. Então, aprofundar no autoconhecimento para se libertar, ressignificar de memórias limitantes, memórias que estão travando a tua vida adulta. Meditar nesse momento de silêncio, jogar a intenção para o universo, pedir em oração, gente. Não sei qual é a tua crença, não sei qual é a tua religião, mas aqui eu não estou falando numa questão religiosa necessariamente, eu estou falando de espiritualidade. É tu se conectar com uma força que é maior que tu mesma e deixar claro nos seus pedidos de oração que tu tem essa intenção, que tu quer ter essa clareza de como se reconectar, como encontrar. Aí tu vai usar a tua expressão, aquilo que vier de dentro de ti, pedir nas tuas orações essa informação, esse caminho de direção, de reconexão com o teu propósito de vida. Uma outra forma que existe é, através da tua profissão, tu entender que tu nasceu para fazer aquilo, para cumprir aquilo na sociedade. Por exemplo, assim, o primeiro exemplo que me veio foi médico. Não sei porquê, mas me veio isso na cabeça. Quantas pessoas acabam desde pequenininho sendo, eu quero ser médico, e tem aquele sentimento dentro de si que nasceram para ser médicos, que nasceram para ser aquilo. E aí quando elas vão ser médicos, elas percebem sua realização, a sua dedicação, a sua entrega à sua profissão. Bem possivelmente são pessoas que desde pequenos tinham consciência que vieram aqui ajudar outras pessoas através da medicina. Isso pode acontecer em outras profissões, tu fazer uma escolha mega assertiva e entender, cara, eu nasci, então o que eu faço aqui fala muito sobre quem eu sou, eu tô vivendo o meu propósito de vida. Quando a gente veio aqui para Florianópolis, né, o Rodrigo tem um super amigo que ele é corretor
E eu consigo ver nele a realização que ele tem em ser corretor. Ele entende que ele vive o propósito de vida dele através dessa profissão. Isso é muito massa. Eles têm uma outra formação acadêmica. Quando veio morar em Floripa, acabou buscando essa profissão e ele vive a sua autorrealização nessa profissão. Então, pode acontecer de tu fazer uma escolha profissional e entender que aquilo que tu exerce na tua profissão se conecta com aquilo que tem dentro de ti. Se alguém aí se identificar com isso, se fizer sentido, falem aí, se sabem de algum caso, aconteceu com meu amigo, aconteceu comigo, já vi isso, nunca vi, qualquer coisa, falem aí que eu vou adorar os comentários de vocês. Então, vamos lá, recapitulando. Tem a minha metodologia, né, que eu desenvolvi para ajudar as pessoas. Tem tu escolher uma forma de aprofundar no autoconhecimento para se libertar dessas memórias limitantes e acessar o teu poder pessoal. Tem a meditação. Tem o pedir em oração, daí da tua forma, dentro da tua crença, dentro da tua forma de se conectar com a sua força interior. Tem de tu ter uma escolha assertiva na tua profissão e perceber que ali tu tá vivendo algo maior, uma conexão com algo maior, um sentimento de autorrealização, da realização daquilo que tu é por essência. E tem também, né, como eu falei ali do caso da medicina, né? Pessoas que desde pequeno já sabem o que querem exercer, o que querem executar aqui nesse plano. Eu dei o exemplo ali da medicina, que pode ter ficado confuso, né? Com essa outra forma de desde pequeno, mas são exemplos diferentes. Como eu falei, esse amigo do Rodrigo veio para Florianópolis e fez essa escolha profissional e está super realizado, vivendo o seu propósito, mas também tem aquelas crianças, né, como eu falei do exemplo da medicina, que sentem, né, que vêm com esse propósito maior, com essa intenção aí de ajudar as pessoas através da medicina. Então, pessoal, o que é muito importante? Eu falei aí essas formas para vocês darem os pequenos passos de vocês em direção ao propósito de vida de vocês. Tem algumas coisas que é importante vocês saberem. Uma delas não existe um tempo, não é, Paola, eu joguei a intenção para o universo, até hoje não me veio resposta. Não existe um tempo certo que tu vai ter essa resposta e não existe que essa resposta venha desenhada para ti. Por exemplo, uma cartinha de Deus escrito, esse é o teu propósito, essa é a tua profissão, não existe isso. Ou se existir, daí vocês compartilhem comigo, né, para eu aumentar aí meu mapa de possibilidades, mas eu não conheço essa forma. O que eu quero dizer para vocês? Desapegar do controle, do tempo que essas coisas vão acontecer, porque cada um de vocês que estão assistindo essa live agora, ou que vão assistir mais tarde, estão no processo de vocês e vão ter um momento para que isso aconteça se vocês agirem em direção a isso. E uma outra coisa, como eu falei, não vem a cartinha escrita por Deus, mas o universo, Deus, vai te trazer situações, pessoas que podem te ajudar no teu processo de despertar. E aí, pessoal, a gente tem que aprender que o universo não vai trazer aquilo que a gente quer. O universo vai trazer aquilo que a gente precisa passar, os processos que a gente precisa passar, as pessoas que a gente precisa encontrar para viver o nosso despertar e para essa tomada de consciência. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Uma das minhas clientes aí, que é um mega estudo de caso meu, a gente se cruzou aí na estrada dessa vida há uns anos atrás e eu convidei ela para fazer um curso, né, uma imersão que eu tinha feito, que tinha sido um baita momento assim da minha vida. Mariana, prazer, gratidão por isso, obrigada por me ver dessa forma. Mas a gente só percebe nos outros aquilo que está dentro da gente. Então, se tu me vê dessa forma, é porque tu é assim também. O universo nos mostra o caminho. Perfeito, Daisy. É isso que eu quero falar agora. Essa minha cliente, né? A gente se encontrou lá no momento. Eu queria que ela fizesse uma imersão que eu fiz. Na época a gente só se conhecia. E ela, não quero. Ela já estava muito insatisfeita com a sua vida profissional, com a sua falta de realização, sua baixa autoestima. E eu surgi na vida dela para levá-la nesse caminho. Ela disse que não no primeiro momento. E depois, passou um ano e meio, e ela percebeu que eu tinha mudado muito nesse 1 ano e meio, que eu estava vivendo muito diferente de quando a gente se conheceu há 1 ano e meio atrás. E ela viu que eu estava muito realizada, vindo aqui, compartilhando minhas coisas, minhas informações. E ela disse, então é com ela que eu vou seguir esse caminho.
Então, o que eu quero falar com essa experiência? Num primeiro momento, eu surgi na vida dela, ela disse, não é, não quero, não é bem por esse caminho que eu vou. E depois ela entendeu que eu era a pessoa que Deus... E ela usa esse termo, tá, gente? Não sou eu que digo. Que eu fui a pessoa que Deus trouxe para a vida dela para ajudá-la nesse processo de reconexão interior, reconexão com o seu propósito, e a partir disso ela fez uma escolha profissional mais alinhada com quem ela é por essência. Então isso acontece, gente, a gente fica esperando, tá, universo, eu tô esperando a minha resposta. A Paola me disse para jogar a intenção, fazer oração, eu fiz tudo isso, tu não tá trazendo o que eu quero? Fiquem atentos aos sinais, às pessoas que a vida está te trazendo, às situações que a vida está te trazendo para o teu despertar. Então não idealiza a forma que vai vir essa resposta. Só preste atenção nos sinais que a vida está te trazendo. Como eu falei para vocês dessa engenheira. Eu falei com 2 coaches sobre essa minha vivência que eu estava passando, vazio existencial, buraco interior, desconexão comigo, falta de realização profissional, e eu não me conectei com essas 2 coaches. Mas quando eu fui falar com essa mulher que entendia da minha dor, que também era engenheira e também tinha passado pelo seu processo de transformação, eu me conectei, eu entendi, é com ela, é através desse caminho que eu vou passar por essa minha mudança, e é ela que vai me ajudar a chegar onde eu quero. Vamos ver aqui, Tila, universo conspirando a nosso favor, sempre, gente, sempre. Fê, seja muito bem-vinda aí na live também, sempre, pessoal. Por mais desafiadora que seja a situação de vida que a gente está vivendo, por exemplo, uma crise existencial, que é muitas vezes difícil administrar isso dentro da gente, isso acontece por um propósito maior. A nossa mente, que pensa muito pequeno, que tem dificuldade em aceitar as coisas como elas são, mas tudo que nos acontece nessa existência tem um propósito maior, tem um propósito para o nosso processo evolutivo e tem um propósito para a gente sair da zona de conforto que não nos faz evoluir, crescer, se desenvolver. Então as dores que a gente vive nessa vida, elas têm um propósito só, é fazer a gente evoluir, é fazer a gente crescer. Então o universo está sempre conspirando ao nosso favor, mesmo quando as situações adversas e desafiadoras chegam, é por um propósito maior. Então, pessoal, a Fê aí, da galera do bar, adoram quando eu falo bar. Bom te ver aqui, Fê. Quero saber aí, pessoal, que ficou na live, quem gostou disso que eu compartilhei. Gente, quem ficou aí na live, prestem atenção numa coisa, hein? Eu faço sempre um resuminho depois da live, mas agora eu só vou liberar esse resumo se no mínimo 5 pessoas comentarem na live que eu vou postar aqui, tá? Eu vou postar essa live agora no Instagram, e se no mínimo 5 pessoas comentarem eu quero o resumo, a gente tem 8 aqui na live, eu vou liberar esse resumo da live para vocês amanhã de manhã. Mas atenção, Babi tá aí chegando agora, 5 pessoas que comentarem nessa live que eu vou postar daqui a uns minutinhos. Eu quero resumo, manda o resumo, amanhã eu posto o resumo da live. Se não, pessoal, não vou postar mais esse resumo. Eu quero saber se isso está sendo relevante para vocês e se vocês acham que eu devo compartilhar esse resumo com outras pessoas que de alguma forma não puderam estar aqui presente. Quero saber se eu posso contar com vocês lá, escrevendo embaixo desse vídeo, dessa live, eu quero resumo. Mandem aí, aê, Deise já quer o resumo. Quem mais quer o resumo, manifesta aí ou manifesta ali na live que eu vou postar daqui a pouquinho. Então, pessoal, quem tiver mais dúvidas, quem quer compartilhar alguma coisa, manda uma mensagem para mim, seja por inbox, conte conosco, Babi, pode. Aí, ó, já tem 3 que estão dizendo que querem o resumo. Aê, Fê! Top, top, mais uma aí. Ó, já daqui a pouco, se tiver mais uma pessoa dizendo eu quero o resumo, eu já vou considerar o que está sendo escrito aqui, hein? Aí, Cici, gratidão. Então, vou liberar esse resumo para amanhã, hein? Ó, Fê, esse finalzinho serviu para mim. Fê, me coloco à tua disposição, Tila, lógico, Neiva, quero, pra gente trocar uma ideia nesse momento que tu tá vivendo aí. Se quiser, assiste a live depois, vai estar disponível aqui no meu Instagram e também, pessoal, no canal do YouTube. Uma diquinha no YouTube. Lá no YouTube tem para acelerar a velocidade, às vezes a live é extensa, né? Se quiser assistir mais rápido, a Aline também, gratidão, Tila também. Já ganhei a noite, pessoal. Todo mundo aqui que está participando da live dizendo que quer o resumo, então amanhã de manhã libera esse resumo para vocês.
Gente, gratidão pela presença de todo mundo. Quem tiver dúvidas, quiser trocar uma ideia, me chame. Eu estou sempre à disposição de quem tem interesse em evoluir e se desenvolver e se lapidar e ser a pessoa que nasceu para ser, a potência que nasceu para ser. Jéssica também, opa, massa, gente. Gratidão por isso. Pessoal, terça que vem, 9h15 da noite, tô aqui para trazer mais algum assunto que aí no final de semana vocês devem estar sabendo qual é o assunto da próxima live. Grande beijo e uma boa semana para todo mundo.